vamos lá. Eu parei aqui nessa partezinha, que é sobre os pronomes oblíquos, tá? Pessoal, tem que prestar atenção aqui nessa parte, porque ela é um pouquinho mais complicada. Ó, quando nós estudamos os pronomes oblíquos, a Ayrton aqui acabou de entrar, beleza. Vou aqui colocar observação. Então, assim, quando nós estudamos pronomes oblíquos, nós vimos... Pessoal, desliga aí o microfone, tá dando interferência. Não, agora não. Tem o microfone ligado aí, que eu estou ouvindo aí a conversa aí na casa de vocês, tá? Então, vamos desligar aí. Tem microfone aí que tá, deixa eu ver, o de Maria Eduarda tá ligado. Deixa eu ver quem mais. Acho que é só de Maria Eduarda. Desliga aí para mim, tá? Depois vocês ligam quando precisar fazer perguntas. Vamos lá. Quando nós estudamos os pronomes oblíquos, nós vimos só o o, a, o os, o as, o li, o ser, o si, tá? O consigo. Mas, quando nós encontramos um ló, como aqui, ó, por exemplo, ó, aqui tem um ló e aqui tem um los. Como é que eu posso, então, dizer, ué, que pronome é esse? Eu não vi esse pronome lá no quadro, não tem o ló, não tem lá, não tem los. Então, como é que eu posso dizer que ele é um pronome? Então, vamos lá. É o seguinte, quando o o e o a, tá, eles estiverem em condições ou em posições próximos a verbos que terminam em R, S e Z, ele não será mais O ou A, ele será Ló ou Lá, ou Lós, né, se for plural. Então, como é que eu vou explicar isso? Ó, veja aqui. Tá vendo aqui, ó? Necessitava ver João antes de sua partida. O que que acontece aqui? Então, pela lógica, como é que eu faria esta construção? Se eu fosse olhar que existe só o a, o os e o as lá como pronome para a terceira pessoa, tá? Então, eu faria assim, necessitava VO. Necessitava VO antes de sua partida. Agora, eu posso fazer a construção assim, eu vou até puxar aqui vou abrir aqui um slide, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, para explicar para vocês. Vou escrever aqui, ó. Por exemplo, aqui. Então, necessitava ver João, eu faria isso aqui, tá? Ó, necessitava, pela lógica seria assim, né? Pela lógica seria assim, mas não é dessa forma que o pronome oblíquo age ou funciona quando ele estiver relacionado a um verbo que termina em R, R, S, Z, tá? Então, o que que acontece? Acontece que, se ele termina em V, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai, ó, cortar o R, tá? Esse Rzinho aqui vai desaparecer e você vai agora colocar um tracinho e o O vai se transformar em Ló, tá? Só que no caso aqui o Ezinho tem um acento circunflexo, tá? Porque é um monossílabo aí formado, terminado em E. Então, nesse caso aqui, o O transforma em Ló. Por isso que fica aqui, ó, necessitava vê-lo antes de sua partida, tá? Entenderam aqui por enquanto? Vamos caminhando aqui que você acha que vocês vão entender. Então, necessitava ver João, o verbo terminou em R, então você troca João por Ló e não por O, tá? E aqui, no caso aqui do segundo exemplo, o vício do cigarro fez Pedro e Jó doentes. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. O vício, ó, o vício do cigarro fez Pedro, não sei se é Pedro ou é João, mas aqui não vai mudar, não. Pedro e Jó, deixa eu ver. Doentes, tá?
Vamos lá, doentes. Então, o que acontece aqui? Fez João, Pedro e Jó doentes, tá? Então, o que acontece? Pela lógica, se eu fosse olhar lá aqui, Pedro e João e Pedro e Jó fazem parte da terceira pessoa, então eu ia colocar os, né? Então, pela lógica, eu faria isso aqui, ó. O vício do cigarro fez os, né? Pela lógica, seria assim, fez os doentes. Mas, o que acontece? Olha o verbo aqui, ó, fez, terminou em quê? Z. Então, se terminou em Z, não pode ser fez os, tá? O que acontece? Você corta o Z, tá? Então, eu vou cortar o Z, no caso aqui o E vai receber o acento circunflexo, e o os se transforma em los, tá? Por isso que vai ficar, ó, o vício do cigarro, né, fez Pedro e Jó doentes, ou seja, o vício do cigarro fê-los doentes, tá? Por isso que eu fiz aqui, para vocês entenderem. Então, não é fez-os, tá? É fê-los doentes, tá? Então, preste atenção, eu já fiz aqui com o R, que é quando terminou aqui no V, tá? Terminou. Aqui poderia ser cantar, falar, vou colocar aqui um exemplo de cantar, por exemplo. Aqui, se eu dissesse assim, gostaria de cantar uma música. Vou pedir alguém para fazer isso para mim. Aí. Como é que ficaria? Gostaria de... Vou pedir, deixa eu ver aqui, quem está aqui presente. Vou pedir Matheus. Matheus? Oi. Como ficaria essa transformação, Matheus? Ó, gostaria de cantá-la. Isso, muito bem. Ó, gostaria de cantá-la. Por que cantá-la? Porque, olha, terminou em R o verbo cantar, tá? Então, uma música aqui, né, seria aí trocada pelo pronome oblíquo a, mas por que não é a? Por causa da terminação desse verbo que terminou em R. Então, por isso que eu gostaria de cantá-la, tá? Para vocês, na hora de fazerem atividades, não ficarem lá perdidos. Sim, vamos fazer com S, né? Parece que eu não fiz com S. Então, vamos lá. Aqui eu só fiz com o R, o S, aliás, com o R e com o Z. Vamos fazer aqui com o S. Deixa eu fazer uma frase aqui. Vamos lá. Nós vimos as moças. Nós vimos as moças. Então, vamos lá. Como ficaria esta frase? Deixa eu ver. Quem que eu vou perguntar? Luíde. Luíde. Oi, Renatinha. Como ficaria essa frase, Luíde? Para mim, faz aí a transformação, como Matheus... Tenho certeza não, viu? Mas nas vilas... a gente só vai cortar o S. O S. Eu só vou cortar o S aqui do vimos. Mas essa palavra tá muito difícil, Renatinha. Mais fácil aí. Não tá difícil não, moço. Olha aqui como fica. Vimos. Nós vimos-las. Ave Maria. Fica estranho, Misericórdia, né? Renatinha, não dá não. Pois é, fica estranho. Mas é assim, mas tá correto, tá? Aqui eu cortei o R, tá vendo? Gostaria de cantar uma música, aí eu cortei o R, tá? Aí fica cantá-la. O lá é para substituir aqui, ó, tá?
O lá substitui uma música. Aqui, para substituir as moças, tá? Que é o substantivo aí que vai ser, né, substituído pelo pronome, é o las. Por que é o las? Porque o verbo termina em S. Lembre-se aqui, olha, quando vem depois, tá? Ó, o a, os, são substituídos por ló, lá, lós ou las, quando vem depois de verbos terminados em R, S e Z, tá? Então, a gente viu aqui, ó, terminou em R, por exemplo, V, então, necessitava ver João, necessitava vê-lo, você corta o R, tá? Acrescenta aqui o tracinho, depois o ló, no caso aqui tem o acento, porque é um monossílabo que termina em E, então por isso tem que ser acentuado. Aqui, o vício do cigarro fez, ó, o verbo terminou em Z, tá? Então, terminou em Z, então, o vício do cigarro fê-los. Esse los é para substituir quem? Pedro e Jó, tá? Você cortou o Z aqui do verbo do fez, tá? Como ele é uma monossílaba que termina em E, então ele tem que ter o acento circunflexo. Então, por isso que fica fê-los. E aqui, terminou em S, nós vimos as moças, tá? Você vai cortar o S do verbo vimos, aí vai ficar vímolas. O las é para substituir as moças. Tem alguma dúvida sobre essa explicação? Podem perguntar se houver, tá? Porque eu... Nenhuma, Renatinha. Tem não, Renatinha. Se tiver, pode falar que eu... para vocês não ficarem com dúvidas na hora de responder a atividade. Agora, existem casos em que não vai ser nem lá, tá? Nem lós e las. Quais são, então, no que vai transformar lá o O e o A? Vai se transformar, sim, Luiz, quer falar, amor? Pode falar. Nathan falou aqui no grupo que não está conseguindo entrar na sala, não. Não está? Ué, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Natan. Quem é? Natan? É aniversário dele hoje. Nathan. Ah, é? Ah, no final, então vamos cantar parabéns. Deixa eu ver. Ué, por que eu não estou... Natan. Eu coloquei aceitá-lo e não está aparecendo o nome dele realmente aqui. Pede para ele entrar de novo aí, para ver se eu... Tá? É o nome dele. Ele tentou 2 vezes. Será que não é a internet dele que está caindo? Porque eu admiti. Ah, deixa eu ver agora se eu consigo. Deixa eu ver se ele conseguiu entrar. Eu coloquei aqui admiti-lo. Tá? Diz que está ingressando aqui. Conseguiu? Acho que sim. Natan, tudo entrou? Conseguiu, amiguinho? Fui, agora fui. Tá. Parece que você tinha entrado e caiu aí, não foi? Depois você tentou de novo? Foi, entrei, aí caiu. Ah, porque você não sei, você está com um roteador ou você está com dados aí? Como é que é? Na sua... Não, eu tô bem do lado do Wi-Fi aqui. É? Ah, tá. Então vamos ver. Tomara Tá bom. que de novo. Vamos voltar então aqui. Então, vamos lá. Então, nós vimos quando o ló e o lá aparecem, né? Quando os verbos, quando estiverem antes de verbos terminados em R, S, Z. E quando aparece o nó e o na, ou nós e nas? Então, vamos lá. Quando vai aparecer o nó e o na, é quando as formas verbais terminarem em M, ão e on, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui acho que já tem uns exemplos, mas se precisar eu faço outros. Aqui, por exemplo, ó, os jurados consideraram-no culpado. Vou fazer aqui, para vocês entenderem, um novo, aqui. Aqui, ó, por exemplo, se eu fizesse uma frase assim, ó, o juiz, tá? Aliás, o juiz não, né? Os juízes, para ficar no plural aqui. Ó, os juízes consideram, o réu
o réu é culpado. Então, o que que acontece? Olha, veja que este verbo termina em M. Olha aqui o Mzinho, tá? Vou até grifar aqui para vocês se lembrarem. Então, o que que acontece? Você vai substituir o réu, tá, gente? Não é culpado. Por quê? Porque culpado é um adjetivo. E no caso aqui do pronome, o pronome substitui substantivo, tá? Não é adjetivo. Culpado não é substantivo. Então, eu não vou mexer em culpado. Eu vou fazer a troca aí para réu, porque réu é substantivo. Então, se o verbo terminou, tá? Em M, então o que que eu vou fazer? Tá? Eu não vou cortar nenhuma letra aqui não vou cortar nenhuma letra do verbo, tá? Então, como ficaria? Simples assim, ó, acho que até mais fácil do que o outro. Os juízes, ó, consideram, ó, terminação M, o que que eu vou fazer? O réu vai ser trocado, não é por ó, tá? Porque pela lógica, como eu olho lá no quadrinho dos pronomes oblíquos, aí eu diria assim, réu é terceira pessoa. Quem é que se... Consideram, não, né, Renatinho? Isso, muito bem, consideram. Por quê? Porque o ó não vai encaixar aí, porque o verbo termina em M. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Consideram-no, ó, culpado. Por isso que eu coloquei aqui no slide anterior, aqui, ó, tá vendo? Os jurados consideram-no culpado. Aí eu fiz aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, deixa eu ver o que tem aqui atrás para a gente fazer. Aqui, supõe nos estrangeiros. Então, deixa eu ver aqui, o vendedor. Aqui, o vendedor, vou fazer aqui a frase para explicar. O vendedor supõe. Vixe, fiz aqui. Fiz errado ali. O vendedor supõe Maria, deixa eu ver aqui. Pedro e eu, estrangeiros. Então, vamos lá, né? Pedro e eu seria nós, tá? Então, o que que vai acontecer? Você vai observar que o verbo termina em ON, tá? Olha aqui, ó. Ó a terminação ON, tá? Então, termina em ON, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui o eu e o Pedro, né? Que seria aqui... O Pedro é um substantivo e o eu aqui é uma forma de um pronome substantivado, tá? É como se eu dissesse Pedro e João, Pedro e Maria, Pedro e outra pessoa aí, qualquer. Então, o que que vai acontecer? O pronome oblíquo vai ter que substituir esses dois termos aqui, tá? Então, o que que acontece? Você vai, ó, supõe-nos, tá? Supõe-nos estrangeiros, tá? Por quê? Porque o nos, que seria nós, né? Mas você não pode usar o nós como um complemento de verbo, porque nós faz papel de sujeito. Então, nos aqui é para substituir Pedro e eu. Se aqui fosse, por exemplo, se fosse Maria e Pedro, então seria como? Daria certo? Se fosse para Maria e eu? Poderia ser o nosso também, supõe-nos estrangeiros. Se aqui fosse Maria, Pedro, aqui, eu vou colocar um nome de... Maria. Lembrar aí de... Ó, Pedro e Maria estrangeiros, supõe-nos estrangeiros. O nos aí pode ser para Pedro e eu, para Pedro e Maria, para Pedro e João, tá? Não teria problema nenhum aqui se fosse aqui a terceira pessoa, tá? Aqui, vamos lá.
A herança... Vou fazer um mais fácil, né, para vocês aqui. Se bem que essa aqui... Herança dão-na a quem merece. Deixa eu ver. A quem não merece. Ó. A herança... Vou colocar aqui, ó. Dão... Vou colocar aqui... Bom, sei lá, a mulher. Dão a mulher. A mulher a quem não merece. Isso aqui você não vai mexer nessa parte, não. Você só vai olhar aqui, ó. Então, vamos lá. Como ficaria? Então, aqui, herança, porque essa aqui você não vai mexer. Ó, a herança, como é que ficaria? Ó, a mulher, que é, no caso aqui, a terceira pessoa, você vai fazer isso aqui, ó. Dão, na, tá? Este na aqui, tá? Este nazinho é para substituir aqui, ó. Tá? Esse nazinho aí é para substituir isso aí. Então, por isso, tá? Que quando os verbos terminarem em M, on e ão, tá? Você vai não colocar lo ou lá, tá? Você vai colocar aí no ou na, ou nos ou nas. Se for plural, aí você vai seguir o plural, tá? Se aqui fosse, por exemplo, mulheres, tá? Aí você iria colocar aí nas. Ok? Entenderam isso aí? Posso seguir? Pode, Renatinha. Então, vamos lá. Agora, preste atenção nessa partezinha aqui, ó. O verbo perde o S quando seguido de nos, tá? Na primeira pessoa do plural. Aqui, por exemplo, ó, quando eu tenho um verbo, por exemplo, o verbo aqui afastamos, né? O verbo aqui está na primeira pessoa do plural, então é afastamos. Então, aos poucos, afastamos. Você não pode fazer isso aqui, olha, deixa eu colocar aqui só para entender, tá? Ó, não posso fazer isso, ó, tá? Então, é afastamo-nos. Até porque o som aqui fica estranho, ó. Aos poucos, afastamos-nos, afastamos-nos. Fica até a sonoridade, né? Não tem nem eufonia aí na construção, na palavra, quando você pronuncia. Então, você vai tirar o S, tá? Vai ficar aos poucos, afastamo-nos da costa marítima. A mesma coisa aqui, ó. Separamo-nos para um café ao ar livre. Agora, isso quando se referir, pessoal, ó, à primeira pessoa do plural, tá? Aqui quer dizer assim, que nós, tá? Como se eu dissesse, aos poucos nós afastamos. Mas aqui, no caso aqui, você não pode fazer essa construção, então, por isso que é nos. Afastamos-nos. Aqui é a mesma coisa, separamos, aqui seria sim, tá? Mas, segundo a gramática, não pode haver esse S, tá? Então, você vai escrever ou falar, separamos-nos para um café ao ar livre. Existem casos que o pronome oblíquo, li, tá? Ele não será um pronome oblíquo. Que coisa estranha, né? Por isso que o pessoal fala que a gramática da língua portuguesa é tão complexa. Como assim? Quando você puder trocar o li ou lis pelo sua, ou nosso, ou seu, por um pronome oblíquo. Lembre-se, pronomes oblíquos são seu, sua, seus e suas, teu, tua, teus e tuas, nosso, nossa, nossos e nossos, nossas, vosso, vossa, vossos e vossas, tá? Esses são os pronomes aí possessivos. Quando eles, tá, puderem ser trocados por um pronome possessivo, como neste caso, olha, então ele será um pronome possessivo e não oblíquo, como aqui, ó, os anos roubaram-lhe a beleza. Então, eu vou trocar o li por sua. Os anos roubaram sua beleza. Nossa mãe enxugou-nos os cabelos.
Nossa mãe, faltou um azinho aqui, tá? Enxugou. Nossa mãe enxugou nossos cabelos. Por que eu estou falando isso? Porque assim, olha, veja a diferença deste li aqui para este li aqui, olha. Deixa eu fazer uma frasezinha aqui. Deixa eu abrir aqui um slide. Ó, veja aqui esse li, tá? Vou fazer aqui a construção. Aqui, ele deu-lhe um beijo. Eu posso trocar esse li aqui por seu, sua, nossa, vossa. Tente aí, veja se eu consigo. Como eu fiz lá no slide anterior. Posso? Hein, Ana? Ana Schettini, eu posso trocar? Eu posso fazer... Troca aí por seu. Não, não tem como trocar. Pronto. Posso trocar por um nosso? Não. E vosso também não. Já pensou? Eu colocar assim... Ele deu vosso um beijo. Ele deu seu um beijo. Ele deu tua um beijo. Não tem lógica. Então, vocês têm que prestar atenção quando eu perguntar na atividade, ou até quando forem responder lá a prova no CPB, se na hora que você, olha aqui a diferença, olha aqui, os anos roubaram-lhe a beleza, eu posso trocar o li por sua. É como se eu dissesse, os anos roubaram a beleza de Joana, tá? Esse li é como se fosse isso. Então, os anos roubaram sua beleza. É diferente disso aqui. É diferente disso aqui. É diferente dessa aqui, desta aqui também. Olha, eles enviaram, eles enviaram-lhe um e-mail. Eu posso trocar? Não. Eles enviaram o seu um e-mail. Eles enviaram o vosso um e-mail. Não tem lógica. Então, esse tipo aqui é um pronome oblíquo, tá? Então, aqui vai ter grifar e vou colocar, tá? Este li aqui, estes lis aqui, tá? Eles são, isso aqui toda hora eu coloco. Esses, vou até colocar em caixa alta aqui, ó. Esses lis, porque são dois lis, tá? São, pronomes oblíquos, tá? Não é o caso lá do outro que a gente viu que funciona como pronome possessivo. Ok? Se alguém não perguntou, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode aí, né, desligar. Tá tudo de boa, Renatinha. Vamos lá. Lindos, eu vou fazer o seguinte. Falta só um minutinho, eu vou interromper aqui.